Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fiscal do Feed, esse programa que tem por meta analisar feed de igreja, falas de cristãos aí pela internet e a gente tentar entender como as nossas igrejas podem reagir na missão, reagir na produção de conteúdo e fazer mais e melhor para o reino, que é o grande objetivo que a gente tem aqui. Eu vou reagir hoje a um vídeo do Douglas Gonçalves, o pastor Douglas Gonçalves, lá do Jesuscope. Ele deu uma entrevista no podcast que foi muito interessante e tem uma fala, um corte que repercutiu bastante aí nas redes nos últimos dias. Muitas pessoas compartilharam, reagiram, gostaram, mas tem algumas coisas na fala dele que eu acho que vale a gente pensar, refletir e discutir aqui juntos o que pode melhorar, o que está certo, o que está errado, o que a gente pode de fato levar para as nossas igrejas e tornar uma prática construtiva. Então vamos rodar a vinheta sem mais delongas e a gente já volta direto com a primeira parte do vídeo que a gente vai reagir aqui. E antes da gente começar aqui a reagir aos vídeos do Douglas, eu queria pedir para você curtir, compartilhar, seguir o canal para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo, o canal crescer e vocês terem essa produção e essa relação com a gente mais perto. Vocês fazem parte disso e quanto mais pessoas souberem do Fiscal do Feed, vai ser mais legal e mais gostoso da gente interagir e criar juntos. E não esqueça de comentar também a cada conteúdo, é legal vocês comentarem para a gente poder interagir e às vezes até produzir um próximo conteúdo. Vai ser muito interessante. Então, bora pro vídeo aí. Ideologia mais perigosa de hoje para a destruição da igreja. O que está acontecendo agora é que um espírito está sobre a igreja, assim, o espírito da época, né? Tanto que a galera tem muito medo da ideologia da esquerda, do liberalismo e tal, e eu creio que tem os seus perigos, claro, mas tem uma parada que a gente está ignorando, que para mim é a ideologia mais perigosa de hoje para a destruição da igreja. Consumismo, materialismo. Essa é boa. Tá aí a parte que eu concordo bastante com o Douglas e entendo um pouco do que a gente está passando nesse momento de entender que a fé tá um pouco, como ele fala, consumista e materialista, né? A gente está vivendo principalmente por conta da ascensão do público evangélico no Brasil, baseado nas igrejas neopentecostais e nessas igrejas para-eclesiásticas ou sem nenhuma conexão com nada, né? Tem muitas dessas aí que a gente vê. Sim, a gente está vendo uma fé que está buscando cada vez mais troca com Deus, né? Uma fé baseada na teologia da prosperidade, uma fé baseada em ritos e místicas, mágicas, que cada vez mais está mostrando que eu me empodero quanto mais mágico e mais místico eu sou, e eu tô mais perto de Deus, ou tenho uma relação melhor com Deus, quanto mais eu tenho, mais eu ganho. E de fato, isso a gente se forma dentro de um lugar, se forma e é percebido dentro de um lugar de uma relação de consumismo e principalmente dessa relação de barganha aí que denuncia o materialismo, né? As pessoas estão buscando, muitas vezes, óbvio, um milagre, uma fé, uma fé não. Estão buscando um milagre de saúde, né? Alguma coisa que só Deus poderia fazer mesmo, de fato. Mas a maioria do que a gente vê, do que a gente tá entendendo como esse evangelho que cresce, é uma busca por dinheiro, por ascensão social. Cada vez mais eu sou evangélico e isso me separa e me coloca num pedestal diferente do resto das pessoas, né? E esse lugar deste materialismo está explicado muito por conta dessa teologia e não necessariamente porque a gente está num tempo de consumismo ou num espírito de consumismo. O que a gente vê é que a gente está num espírito de carência e as igrejas precisam atuar cada vez mais neste lugar da carência das pessoas, né? Então, o primeiro ponto para mim é esse, assim. A gente está estimulando uma fé que sempre está em busca de uma troca. E a gente precisa, como igreja, se posicionar e falar que a relação com Jesus
caminhar com Jesus é negar-se a si mesmo, pegar a cruz e não tem garantia nenhuma de que a vida vai ser legal e vai ser boa, né? Quando as igrejas começarem a pregar isso de fato e as igrejas que pregam isso de fato conseguirem reverberar esse conteúdo para criar uma percepção de um evangelho real, a gente começa a combater esse consumismo e esse espírito do consumismo, como o Douglas fala, a gente começa a combater. Por outro lado, eu acho que é importante a gente lembrar que somos um segmento da sociedade gigantesco, de mais de 30%, daqui a pouco já somos o maior grupo religioso do Brasil, em 2049, 50, provavelmente a gente chegue nesse patamar, e formamos um mercado de 24 bilhões de reais por ano, e essa foi a estimativa do ano passado, com perspectiva de crescer bastante esse ano. E isso também é um problema que a igreja precisa sentar e conversar e dialogar de forma adulta e madura, né? A gente criou esse mercado de várias formas. A primeira delas que eu analiso, e talvez eu não esteja 100% certo, mas eu jogo aqui a discussão, é que as igrejas criaram bolhas para que nós crentes não saíssemos da igreja por algumas coisas. A primeira, que eu acho que foi a primeira motivação, é que vocês não podem ter contato com o mundo, e essa foi a missão da minha época de adolescente e de jovem, né? Então o mundo era um perigo, então a gente levanta os muros da igreja e faz a programação dos adolescentes, dos jovens aqui dentro. Na sequência, e eu acho que agora é um problema deste tempo, a gente levanta os muros de novo para que as pessoas não gastem fora e que o dinheiro arrecadado na comunidade, né, pela comunidade, fique na comunidade. Então criamos um mercado, e a gente vê esse mercado na música, na moda, a gente vê esse mercado muito tangível, inclusive no mercado da fé, quando a gente vê os legendários, né, que precisam retornar à sua masculinidade, só que eles pagam a inscrição, eles pagam roupa, eles vivem num conglomerado ali que tem uma série de movimentos, que tem investimento financeiro, então tudo virou um mercado. E aí um parênteses interessante que eu vou me colocar aqui para minha cara tapa e vou jogar a do Douglas junto, ChurchCon, JesusCop são marcas que vivem também de venda de produtos, né? Eu tenho vários livros, tenho e-books, tenho curso, o Douglas tem uma marca incrível, muito legal, que vende muitos conteúdos super sérios, e a gente também está nesse bolo do mercado. E aí o que eu acho que é o grande ponto que começa a criar um pouco mais de discussão sobre esse espírito do materialismo é como também as igrejas e nós, criadores de conteúdo e pastores e ministros, poderemos ter a capacidade de tocar mais pessoas, mais capilaridade nos nossos ministérios se a gente não criar produto e entrar nesse lugar do mercado também, para que a gente consiga alcançar igrejas como, por exemplo, a ChurchCon, hoje alcança igrejas em 31 países por meio de ensino sobre acolhimento e recepção. O Douglas também alcança muita gente. Como que a gente faz isso se a gente não usar a linguagem e esse jeito de agir e de ser do cidadão de hoje, do cidadão moderno? Então aqui temos uma discussão, é pecado? Não é? Eu acho que não é pecado, né? A gente tem o texto mais gasto e mais bem dito, não, mas mais dito aí por aí todo trabalhador é digno do seu salário, né? Isso era muito falado quando os músicos ganhavam para tocar na igreja, mas é um fato, a gente está trabalhando, tem investimento, tem luz, tem câmera, tem gente em volta trabalhando para ser custeado, e nós mesmos, né? O nosso salário sai também dessa produção de conteúdo. Então acho que tem algumas discussões dentro desse espírito do consumismo. E aí vamos ver mais uma parte do vídeo para a gente continuar discutindo. E aí começa algumas partes que me pegam um pouco mais e a gente vai discutir. Mas volta lá, vou reforçar aqui antes da gente ver o próximo vídeo. O espírito do consumo e do materialismo dentro da igreja, quando as pessoas vão buscar a igreja já com essa conexão de eu tô indo em busca de alguma coisa, tá muito baseada nessa igreja fraca que nós somos hoje, que não discipula e ensina
que relacionamento com Jesus é uma manipulação com Jesus da lâmpada mágica, que você aquece a lâmpada, ele sai, você faz os seus pedidos, ele entrega e cumpre os seus desejos, e essa é a relação de fé que você tem com o cara que morreu na cruz para te salvar, por meio de graça e de amor imensurável, como diz lá no Salmo 139. Bora pro próximo vídeo. Esse é mais... Então, assim, a pessoa entra ali na igreja no mesmo espírito que ela entra no shopping. Isso acontece mesmo. E ela tava falando, cara, canal, não tem né? estacionamento direito. Pô, estacionei, tive que andar 7 minutos pra chegar na igreja. Eu não vou mais. Pô, o ar-condicionado quebrou no domingo. Suei na igreja. Que isso? As crianças, né? Minhas crianças no check-in deu problema, sabe? Então, assim... Então, esse espírito de excelência acaba pegando em todas as áreas. Ela responde a um espírito de consumismo. Entendi. Aqui eu acho que eu discordo um pouco. Eu entendo o contexto que o Douglas tá falando, tá fazendo esse corte aqui que a gente tá vendo. Um corte de 1 minuto e meio, que a gente tá analisando, fragmentando partes por partes, e ele tá falando sobre como a gente acaba criando excelência na entrega, sem desprezar ou descartar pessoas que talvez não consigam fazer essa entrega com excelência, e depois a gente vai chegar ali na frente. Mas aqui ele coloca que as pessoas estão indo na igreja com espírito de shopping. Primeira coisa que eu quero colocar aqui não existe espírito de shopping, Rodrigo no espírito de shopping e Rodrigo no espírito de igreja. Existe o Rodrigo debaixo do Espírito Santo, que por meio da graça vive, né? Independente do ambiente. Não tem como a gente criar essas falas que espiritualizam coisas do dia a dia, e eu não gosto desse tipo de fala. Não existe espírito daqui, espírito dali. Existe o Rodrigo. Se o Rodrigo tá certo, ele vai estar certo num ambiente ou no outro, e se eu tô com a intenção correta indo buscar Jesus no culto, primeiro que eu já deveria estar buscando Jesus fora do culto o tempo inteiro, né? Então, para mim, não muda muito essa questão. Eu tô indo pro culto para poder encontrar comunidade e ter um tempo de adoração em comunidade. E é ali que a gente partilha o pão, é ali que a gente toma o vinho, e é ali que a gente experimenta o amor de Jesus, né, em ação, compartilhando momentos, tempo, discipulado, etc. Essa é a intenção de ir para a igreja. Né? Se eu tô dividindo as intenções de ir para a igreja e tô indo lá para barganhar alguma coisa, o problema da igreja que não tá ensinando esse cara, aí com o coração correto para a igreja. É o problema da igreja que não tá discipulando essa pessoa. É o problema da igreja que não tá dando conteúdo, não do cara. Tem muita gente que é novo convertido dentro desse ambiente de evangélicos que estamos vivendo hoje. E se esse cara não é discipulado, ele vai com coração de shopping mesmo para a igreja. Então, para mim, a primeira coisa não tem esse espírito separado. E a outra coisa que o Douglas cita ali, né, que ele fala, pô, o cara tem que caminhar 7 minutos para chegar na igreja, a cadeira é desconfortável, o ar-condicionado não funcionou, o check-in do Kids não funcionou. Tudo isso, para mim, faz parte de uma entrega de excelência que a igreja precisa aproveitar e sim entregar, porque a gente está num tempo onde a atenção e a experiência são importantes para que a gente tenha tempo dedicado para aquilo que a gente está vendo ou para aquilo que a gente está fazendo. Se a gente consegue fazer uma boa entrega que não tenha uma experiência de interrupção ou uma experiência de frustração, a gente com certeza deixou aquela pessoa pronta para ouvir sobre o evangelho. E aí eu acho que as igrejas precisam parar de terceirizar o problema para as pessoas e assumir que esses pontos são oportunidades missionais. Você entregar uma boa experiência do infantil não é que você tá, eu tenho que ficar preparando aqui o infantil para que os millennials e os geração Z não sabem educar seus filhos dentro do evangelho, não sabem ler a Bíblia com seus filhos. Não, é uma oportunidade para que você ensine as crianças a ensinarem os pais a lerem a Bíblia, por exemplo. Você cria um baita conteúdo, uma baita experiência ali para que as crianças levem o conteúdo para casa. E a gente precisa parar de terceirizar esses problemas. Se a igreja existe para discipular e para pregar o evangelho, ela precisa estar ali integralmente pronta para que aquelas pessoas recebam o melhor conteúdo que você tem para dar. E isso é na música, na pregação, no ambiente, no ar-condicionado, em tudo. Tudo precisa estar excelente. E aí tem um detalhe que eu acho que é mais legal ainda. A excelência é uma palavra super subjetiva. E muitas vezes a gente não consegue definir exatamente o que é uma entrega de excelência. Para mim, excelência começa quando a gente olha para Jesus, que prepara sempre uma mesa incrível para compartilhar com seus convidados, sejam eles discípulos ou amigos.
Ele sempre deixou o melhor lugar e sempre falou que há lugar nessa mesa para que você desfrute da minha presença. E isso para mim é uma entrega de excelência, é sempre um banquete onde há felicidade, a comida, a fartura. E a gente tem que replicar isso na igreja, seja com investimento alto de dinheiro ou não, com o investimento que você tem. E aí que eu acho que é a subjetividade. A excelência, para mim, ela pode ser definida com a melhor entrega que você pode oferecer dentro do repertório que a sua audiência está acostumada a consumir. Isso quer dizer que se eu tô aqui em Alphaville e eu tenho uma igreja em Alphaville, eu preciso entregar no conteúdo da minha igreja, no espaço da minha igreja, nos serviços que a minha igreja entrega, um conteúdo muito parecido com o que essa pessoa consome aqui na cidade, nos shoppings, nas lojas, nos restaurantes, tudo que ele consome e tudo que ele tem uma experiência com a marca, uma experiência de conteúdo, precisa estar alinhado. Né? Então não adianta eu ter uma igreja que não conversa com a cidade que eu estou trabalhando. Isso serve para todas as cidades. Você tem que olhar, ó, minha audiência é classe A, B. Legal, o que esses caras consomem na cidade? Ah, esse e esse lugar. Legal, então minha igreja precisa tentar trabalhar para chegar dentro desse repertório de entrega. E isso é difícil muitas vezes, isso demanda dinheiro, isso demanda gente, mas essa para mim é a melhor definição de excelência. É a entrega de conteúdo que a pessoa consiga estar tranquila, se sentir acolhida, se sentir com acessibilidade ao conteúdo, aos serviços, aos espaços, ela consiga se entender como parte da casa e parte daquele lugar. Isso é excelência. Quando a igreja consegue entregar este tipo de conteúdo, você tá acertando na palavra excelência. E isso pode variar dependendo de onde você está, da região que você está, da classe social que a sua igreja atua. Você precisa entregar o conteúdo igual ou melhor ao que aquelas pessoas estão acostumadas a consumir. E isso está muito na marca do Jesuscope, por exemplo, e aí eu acho que é um dos pontos que até me causou estranheza. O Douglas tem um conteúdo incrível, um conteúdo super bem acabado, as bíblias que ele faz assinadas por Jesuscope são lindas, o podcast dele é incrível, todo o conteúdo da igreja, inclusive, é muito bonito esteticamente. Né? Então ele está preocupado com essa entrega de excelência, com essa entrega que supera as expectativas das pessoas e não entrega o que elas estão esperando, ou abaixo do que elas estão esperando. Então aqui para mim essa discussão, a igreja precisa buscar entregar o melhor porque ela precisa se parecer com Jesus e uma entrega de excelência faz a pessoa estar tranquila para ouvir a mensagem. E aí outra coisa que é importante é Bíblia central, Jesus central, forma pode variar. Você pode construir as formas necessárias para que a sua audiência consiga consumir o melhor conteúdo sobre Jesus e sobre Bíblia. E aí você vai criando plataformas de entregas de conteúdo que vão trazer excelência para o seu lugar. Bora pro próximo vídeo. E aí que é o problema. Por que começou a não colocar? Porque se eu tô prestando um serviço no teatro, eu não vou pôr quem não tá indo bem, né? Se eu pago pra ir lá na orquestra, eu não vou pôr o cara pra treinar violino na orquestra. Entendeu? Se é um espírito de consumismo e aqui tá um espírito de prestação de serviço, aí eu paro de colocar o cara que tá treinando, né? Eu deixei esse rabichinho aí da fala, acho que tá muito contextualizado com o que eu comentei ali anteriormente. Por que a gente não coloca as pessoas para trabalhar, mesmo que elas não sejam tão boas naquela tarefa que ela está executando naquele momento? Justamente por isso, a gente quer entregar um conteúdo de excelência. E sim, a igreja precisa minimamente filtrar as pessoas para que elas estejam confortáveis e felizes trabalhando como voluntários. E que elas possam, inclusive, serem filtradas e serem trabalhadas para chegarem no lugar de protagonismo num palco, por exemplo, tocando numa banda. A igreja precisa, sim, entregar excelência. Não adianta você querer ter uma igreja que vai ter movimento, que vai ser querida e que vai ser indicada, que as pessoas vão ter orgulho de trazer, se a música é ruim, se tá tocando desafinado. Ah, não, mas é o coração da pessoa. Legal, Jesus não falou, não tem liturgia na Bíblia. Jesus não falou que precisa ter música. Então vai lá e prega. Vai, faz um encontro, cria uma outra metodologia de encontro. Não precisa da música para entregar. Ah, não, mas e se a igreja não tiver ar-condicionado? Gente, legal, cria um culto que você faz num momento mais fresco, você não precisa fazer o culto de manhã. Né? Você começa a tentar trabalhar e adequar. Mas aí falando
justamente com as pessoas. As pessoas precisam entender que a entrega de excelência faz parte da plataforma de entrega de conteúdo da igreja. E para que elas consigam entender que elas não podem estar num lugar que elas não fazem essa entrega de excelência, elas precisam entender qual que é o projeto, qual que é a proposta e qual que é a missão da igreja. E aí eu faço um parênteses legal, que a minha igreja, a Red, lá em Indaiatuba, para todo mundo que entra, passa por passos, e eu estou passando por isso. Estou participando do primeiro passo, porque a gente está migrando para lá. E esses 4 passos mostram o que a igreja pensa, como ela é, quem é Jesus, e aí te preparam para trabalhar como voluntário. E esse preparo para trabalhar como voluntário é um filtro. Você precisa saber se você pode trabalhar naquele lugar, se você tem capacidade para trabalhar naquele lugar, e se você não tem capacidade para trabalhar naquele lugar, quais são as outras oportunidades para você trabalhar com excelência dentro daquela missão da igreja. Ah, não, mas eu quero ser protagonista, eu toco violão como os meus violões aqui. Só que, Rodrigo, você não toca violão bem, cara. Você toca violão bem para tocar em casa, para fazer suas brincadeiras, não para tocar num culto, para fazer uma entrega com excelência. Você pode trabalhar na comunicação. Legal, então vamos preparar você para isso. A outra coisa é que tem a questão de discipulado que a igreja pode trabalhar. Não, Rodrigo, você não toca violão, legal, mas eu tenho o professor de violão da banda aqui que ele vai te ensinar a tocar e daqui X tempo você toca. Então primeiro essa consciência precisa ser falada e comunicada para a igreja. A outra coisa é esse entendimento sobre a missão da igreja precisa estar claro para que as pessoas entendam por que precisa ter excelência para trabalhar na igreja. E aí ela vai entender que ela vai fazer outras funções e ela vai fazer as funções com alegria. Então, para mim, tem esse ponto aí que eu acho que vale a pena a gente não perder de vista. A entrega precisa ser a melhor possível. Se a pessoa não consegue fazer essa entrega que você colocou como um patamar de entrega do conteúdo da igreja, aloca essa pessoa em outro lugar ou prepara ela para ela chegar ali. Então eu acho que esse é um ponto que eu colocaria sobre essa fala do Douglas aqui, desse rabichinho de vídeo. E vamos para o último corte. Então, eu acho que a gente precisa só rever essa questão. Para o cara chegar e falar assim, pô, pastor, você colocou aquele menino, foi super ruim. Então, só que o objetivo não é ser bom o culto. O objetivo é a gente aqui ser formado à imagem de Cristo. E bora para o final aí desse programa, comentando e reagindo um pouco ao que o Douglas fala. Acho que esse final que ele coloca é interessante. Mostra 2 lados, ou 3 lados até. O primeiro é do comentário de quem foi no culto e não achou legal porque a pessoa não tocava tão bem. Entendo, super entendo, e acho que essa pessoa talvez seja a mais certa, porque ela tá indo com a expectativa de, o culto aqui na igreja sempre é legal e dessa vez não foi tão bom. E, pastor, precisamos rever essa qualidade porque tem visitantes aqui e a gente precisa fazer com excelência. A do pastor que tá numa sinuca de bico entre atender a possibilidade do cara que não é tão bom tocar e participar da igreja, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de culpa, que não precisa passar a mão na cabeça da pessoa, mas sim mostrar o porquê a igreja está ali, como que a igreja funciona e oferecer oportunidades para que aquela pessoa continue servindo. O voluntário, que talvez não tenha excelência para estar naquele lugar, ele precisa ter autocrítica para saber se ele está bem naquele lugar, se ele está entregando um serviço que é um ato de adoração para Jesus com excelência e qualidade que Jesus merece, que deveria receber esse ato de adoração, e se ele não estiver entregando com excelência, que ele vai estudar ou que ele procure um outro lugar para servir dentro da igreja. Eu acho que essa é a consciência que pessoas maduras na fé deveriam encarar esse ponto. E sim, de novo, para a gente fechar esse vídeo, a igreja precisa aproveitar esta discussão que tivemos aqui nesses 20 e poucos minutos de vídeo para entregar um bom conteúdo e entender que isso é missão, é uma oportunidade para que a igreja atue e faça maior alcance na comunidade que ela está inserida, por meio da boa qualidade do culto, pelo bom acolhimento, pela boa acessibilidade e pelos bons serviços que a igreja está prestando naquela comunidade. E é isso aí. Antes de me despedir, eu queria deixar aqui um recado sobre o Formação ChurchCon, que é um curso com mais de 15 horas de vídeo, com muitas aulas dedicados a pastores, líderes ministeriais, líderes de comunicação e voluntários de comunicação, que tem aulas desde a teologia da comunicação, como formatar um bom ministério, como fazer governança
entre todos os ministérios da igreja e entregar uma boa comunicação, como fazer avisos, como receber bem. Tem uma série de aulas muito legais, além de todos os e-books da ChurchCon estarem inseridos ali no Formação ChurchCon. Eu indico muito para todas essas pessoas que estão dentro da igreja e que lideram a igreja e que são voluntários na comunicação principalmente, eu indico super, porque é um curso muito legal, muito rico, ainda tem alguns podcasts exclusivos lá dentro, com discussões com gente que está fazendo igreja, e eu tenho certeza que é uma ferramenta muito rica que vai fazer a tua igreja se desenvolver muito. Então, tá aqui na descrição o link, Formação ChurchCon, é uma super dica que eu deixo aqui para você garantir a sua vaga e ser meu aluno. A gente se vê no próximo episódio, eu tenho certeza que esse aqui deixou algumas pulguinhas atrás da sua orelha, e daqui por diante a gente vai trazendo boas discussões ricas e produtivas para a missão da igreja. A gente se vê no próximo episódio do Fiscal do Feed.